Fala galera! Vamos seguindo aqui então com as questões de organização administrativa para a gente finalizar esse assunto e partirmos para o próximo tópico aí do edital de Direito Administrativo da Polícia Civil. Então vamos lá, galera? Opa, eu sempre esqueço aqui de dar aquela ampliada legal que daí fica melhor para vocês enxergarem. Deixa eu pegar aqui. Acho que é aquele 250, né, que a gente já guardou. Massa, aí fica legal, fica melhor para vocês visualizarem aí na tela. Legal, galera. Então olha lá, questão número 6. Determinado município pretende descentralizar o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Em vista das alternativas disponíveis, caso opte por constituir, vamos lá, deixou uma questão aberta aqui sobre organização administrativa. Uma autarquia pode criar, sem problemas. Não será necessário promover o registro do ato constitutivo, pois a natureza de direito público desta entidade dispensa tal providência. Verdade, galera. Olha só, na verdade aqui tem uma certa relação com o direito civil, tá? Mas é uma informação que às vezes vem sendo cobrada em prova dentro da organização administrativa. Quando a gente fala das pessoas jurídicas de direito público, galera, essas não precisam, como ele colocou aqui, promover o registro do ato constitutivo. O que significa isso, galera? Significa registrar a criação dessa pessoa jurídica na junta comercial ou num cartório de registro de pessoas, ok? Para a pessoa jurídica de direito público, não há que se fazer isso, legal? Então a pessoa jurídica de direito privado, essa sim, precisa ser registrada o ato de constituição dela ou na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas, ok? Então aqui, na verdade, já seria a nossa alternativa correta. Vamos dar uma olhada nas outras. Então aqui seria o nosso gabarito. Vamos ver. Letra B. Uma empresa pública não será necessária autorização legislativa, pois a criação de tais entidades decorre do poder regulamentar autônomo atribuído aos chefes do Poder Executivo. Galera, como que nasce uma empresa pública, conforme nós vimos na parte teórica? Ela não tem que ser autorizada por lei, conforme nós vimos? Não só a empresa pública, mas a sociedade de economia mista e também as fundações públicas, ok? Então aqui, galera, o erro tá, não será necessária autorização legislativa. Realmente a alternativa B não pode ser nosso gabarito. C. Um consórcio público deverá publicar chamamento de projetos para que outras entidades interessadas venham a manifestar o interesse em se associar. Galera, não tem nada de chamamento. Porque olha só, lembra que eu falei para vocês que consórcios públicos a gente não precisa estudar a fundo, porque ela tem uma lei específica, mas volte e meia em algumas questões eles acabam colocando uma alternativa tratando de consórcio público. Nós não falamos que consórcio público é associação de entes federativos, alguns municípios para coleta de lixo, às vezes um estado com alguns municípios, e podendo também ser união, não tem problema nenhum. É associação de pelo menos duas ou mais, né? Pelo menos duas ou mais entes políticos, União, Estados, DF e municípios, ok? E essa associação vai transformar-se em consórcio público. Galera, não faz sentido o que a alternativa C nos traz. Um consórcio público deverá publicar chamamento de projetos para que outras entidades interessadas venham manifestar o interesse em se associar. Não, o consórcio público já nasce com aqueles entes federados que têm o interesse, que têm o envolvimento no projeto. Então, por exemplo, que é o exemplo prático que nós encontramos, alguns municípios, eles se unem para fazer uma coleta de lixo. Os municípios isoladamente, sozinhos, não conseguem, não têm essa capacidade, às vezes e muitas vezes, financeira, não tem a capacidade de pessoal, não tem a capacidade, muitas vezes, de capacidade geográfica, no sentido, né, de não temos um local onde poderemos armazenar um aterro sanitário para esses lixos. Então, um outro município tem. Então, a gente se associa aqui 5, 6 pequenos municípios para podermos fazer essa coleta de lixo. Então, eu não vou criar o consórcio e depois chamar quem queira participar do consórcio. Não faz sentido isso, ok? Por isso que a alternativa C está errada. D. Uma fundação pública não será necessária autorização legislativa. Mais um erro. Nós vimos, tem que ser... Opa, não precisa correr aqui.
tem que ser, ela nasce uma empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, através de uma autorização legislativa, através de lei específica. Então, não será necessária autorização legislativa, pois a criação de tais entidades decorre do poder regulamentar autônomo. Ah, legal que isso aqui também teve na alternativa B, né, galera? Nós vamos estudar no assunto poderes da administração pública. Quando nós chegarmos na parte de poderes, de poder regulamentar, a gente vai ver que, em regra, quando se fala de poder regulamentar, ele, na verdade, não pode inovar no ordenamento jurídico, ok? Mas, quando a gente fala de poder normativo e a gente está falando de decreto autônomo, aí ele poderá inovar no ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. E isso é importante para vocês da Polícia Civil, não somente aqui em direito administrativo, mas também no assunto de direito constitucional. Legal? Mas lá também vai ser visto lá com vocês essa parte do poder executivo, competências privativas do presidente da República. E lá no artigo 84, inciso 6º, você vai ver sobre o decreto autônomo, e a gente vai tratar aqui também na parte de poderes em poder regulamentar. Legal? Então, é errado, né? Porque não será sim necessária a autorização legislativa. Letra E. Uma sociedade de economia mista deverá obrigatoriamente adotá-la da forma de sociedade de responsabilidade limitada, de modo a preservar a incolumidade do patrimônio público. Galera, quando a gente falou de sociedade de economia mista, eu expliquei para vocês qual é a única forma societária admitida para a sociedade de economia mista. SA, Sociedade por Ações, Sociedade Anônima, e a gente explicou o caminho. Porque se a sociedade de economia mista é dinheiro público e dinheiro privado, como que o dinheiro privado entra numa sociedade de economia mista que faz parte da administração pública? Através de ações. E como que a gente compra ações, por exemplo, do Banco do Brasil e da Petrobras, que são dois exemplos no âmbito federal de sociedade de economia mista? Através da Bolsa de Valores, ok? Então, por isso que ela tem que ser obrigatoriamente SA. Legal? Então, ele até colocou obrigatoriamente, né? Sociedade de responsabilidade limitada. Não. Essa daí é admitida na empresa pública, mas não é obrigatório lá também. Lá é admitida qualquer forma societária do direito. Então aqui está errado, galera, porque na sociedade economista é obrigatoriamente sociedade por ações, não sociedade de responsabilidade limitada. Nós batemos bastante nessa tecla aqui. Então aqui está errado. Beleza? Então, de fato, o gabarito na 6 é a letra A, galera. Legal? Viram que é importante a resolução de questões, porque a gente pega aquela grande base de teoria e nas questões, aquele que faltou 15, 10, às vezes 20%, as questões vão moldando todo esse entendimento que nós temos. Perceba que aqui a gente está, na verdade, discutindo uma a uma. Mas vejo que por mais que você não tivesse essa informação da alternativa A, por eliminação, porque todas as outras nós conversamos, você eliminaria as outras alternativas e ficaria assim com a alternativa A. Mas claro que aqui a ideia é a gente conseguir o máximo de bagagem das informações. Legal? Questão 7, galera. Próxima então, de 2019. Diferem as autarquias das empresas estatais, por exemplo, quanto? Galera, então ele quer diferenciar a autarquia de empresas estatais. Eu falei para vocês quem são empresas estatais. Empresas estatais é gênero, da qual decorrem duas espécies: empresas públicas e sociedades de economia mista. Então ele quer que nós diferenciemos aqui as autarquias dessas duas empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. Vamos dar uma olhada. Alternativa A: ao regime de execução de seus débitos, pois somente as empresas públicas sujeitam-se ao regime de precatórios. Galera, errado, porque na verdade aqui é uma diferença delas em relação a precatórios, ok? Só que não é que foi somente empresas públicas sujeitas ao regime de precatórios. Errado, ao contrário, as autarquias se submetem a regimes de precatórios, ok? Então aqui está errado. Errado por esse motivo. B. A forma de composição do capital social, pois as autarquias pertencem integralmente ao mesmo ente público. Galera, olha só. A forma de composição do capital social. Autarquia é legal, realmente. A autarquia ela é capital 100% público. Ela é criada, na verdade, não sei nem se dá para a gente chamar de capital social da autarquia, porque a autarquia não é pessoa jurídica de direito privado. Então
Então nós não podemos levar para essa linha de raciocínio. Só que quando ele falou que se diferem, peraí, forma de composição de capital social. Quando a gente fala das empresas estatais, nós não temos a empresa pública, que é 100% público, capital social, e a sociedade de economia mista, que daí ela tem dinheiro público em sua maioria e dinheiro de capital privado, que nós acabamos de ver inclusive na questão anterior? Sim. Então, galera, não é uma diferença da autarquia, porque pensa, a gente está de um lado autarquias e de outras empresas estatais, que são duas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, o que ele falou não se enquadra para a autarquia, esse conceito, que é a pessoa jurídica de direito público. E, na verdade, se você, mesmo que você imaginasse isso, tá? Mas o capital social da autarquia é 100% público. Mesmo que você imaginasse isso, ela não se difere das empresas estatais por isso. Porque a empresa pública, o capital também é 100%? Seria também 100% público. Legal? Então, também não é o nosso gabarito aqui, alternativa B. C. A forma de sua criação, pois as autarquias são criadas por lei, enquanto as empresas estatais têm sua instituição autorizada por lei. Galera, nós vimos isso. Então, as autarquias, elas são criadas por lei. Já as empresas estatais, que é a empresa pública de economia mista, aí elas são autorizadas por lei. Então, de fato, essa é uma diferença entre as autarquias e as empresas estatais, que são duas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Legal? Então, esse já seria o nosso gabarito. Vamos encontrar erros na letra B e também na letra E. Letra D. Ao regime jurídico de seus bens, considerando que somente o patrimônio das sociedades de economia mista está sujeito ao regime jurídico de direito público. Galera, qual é dessas três que a gente está falando, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito público? A autarquia. Então, não é a sociedade de economia mista que está sujeita ao regime jurídico de direito público. Ok? Na verdade, como ela está tratando do regime do jurídico de seus bens, galera, regime jurídico de seus bens, porque todos que compõem a administração indireta, elas possuem o patrimônio próprio. Então, a autarquia, o patrimônio é dela. A fundação pública, o patrimônio é dela. A sociedade de economia mista e a empresa pública, o patrimônio são delas. Ok? Então, ao regime jurídico de seus bens, considerando que somente o patrimônio da sociedade de economia mista está sujeito ao regime jurídico de direito público. Galera, na verdade é o seguinte, aqui é o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público essencialmente aplicam-se o regime jurídico de direito público. Mas elas podem também sofrer a incidência de regime jurídico de direito privado? Sim. Como eu falei que essencialmente é regime jurídico de direito público, então numa pequena proporção incide o regime jurídico de direito privado às pessoas jurídicas de direito público. E isso, essa regra, também acontece de forma invertida. As pessoas jurídicas de direito privado, elas são essencialmente regidas pelo regime jurídico de direito privado, mas em pequena parte elas também são abrangidas pelo regime jurídico de direito público? Sim. Então você nunca vai poder dizer que é exclusivamente aplicado o regime de direito público à pessoa jurídica de direito público e exclusivamente aplicado o regime de direito privado à pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Então aqui, quando ele falou somente, né, e do jeito que deixou aqui, totalmente equivocado, até porque as sociedades de economia mista são regidas por regime jurídico de direito privado, com incidência numa pequena parte do regime jurídico de direito público. Então a questão também está toda... Na verdade, eu percebi nessa questão que não é um erro assim, como nós fizemos nas outras, de uma palavra, né? Uma palavra é errado. Não. Aqui, o item como um todo, a alternativa como um todo, está todo um Frankenstein, conforme o examinador colocou. Ok? Então não tem nem como identificar qual é a palavra. Não é inteiro. É tudo está errado. Letra E. Ao critério de contratação de seus empregados, pois somente as autarquias estão obrigadas à regra do concurso público. Errado, e até porque aqui nas autarquias não são chamados de empregados. Né? Não são chamados de empregados. Eu, por exemplo, faço parte de uma autarquia e eu não sou empregado. Eu sou servidor. Empregado realmente é em relação às pessoas jurídicas de direito privado, porque elas contratam, a forma de contratação dos seus empregados públicos
Tem que ser através do concurso público, mas eles são regidos pela CLT. Então, pessoa jurídica de direito privado é regido por CLT. Já pessoa jurídica de direito público são estatutários, não assina carteira. Ok? Então, por isso, galera, quando ele fala o critério de contratação de seus empregados, falou empregado, seria empregado público e ligado às empresas estatais, sociedade de economia mista e empresa pública. Ok? Porque se ele estiver falando das pessoas jurídicas de direito público, que nós vimos autarquia, fundação pública e também aquelas que compõem a administração direta, União, Estados, DF e municípios, aí esses 4 da administração direta, mais autarquia e fundação pública de direito público, elas na verdade fazem a contratação de servidores públicos e isso acontece através de estatutos. O vínculo que liga elas é através de um estatuto. São servidores públicos estatutários, ok? Então, ao critério de contratação de seus empregados, pois somente as autarquias estão obrigadas à regra do concurso público. Não, a gente discutiu aqui algumas características da contratação das empresas estatais e características da contratação de autarquias. E, para que haja um ingresso, seja de servidor público nas autarquias, seja de empregados públicos nas empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas, há a necessidade de se contratar através de concurso público. Por exemplo, autarquia federal, INSS, precisa fazer concurso público. Empresas estatais, vamos dar 4 exemplos. 2 de sociedades de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. 2 de empresas públicas, Correios e Caixa Econômica. Para você poder trabalhar, para quem quer trabalhar na Caixa Econômica, nos Correios, no Banco do Brasil, na Petrobras, como que faz? Precisa passar por um concurso público para ser empregado público regido por CLT. Legal. E para trabalhar no INSS, ser regido pelo estatuto, precisa também fazer concurso público? Também. Então não é uma diferença esse caso de concurso público. E aqui a gente vê o exemplo, conforme eu falei para vocês, que mesmo as empresas estatais sendo regidas por personalidade jurídica de direito privado, o direito público, o regime jurídico de direito público aplica-se a elas em determinados casos, como, por exemplo, na contratação de pessoal. Vai contratar pessoal para trabalhar nas empresas estatais? Precisa fazer concurso público. Mas concurso público não é uma regra do regime jurídico de direito público? Sim, mas se aplica ainda assim a elas. É isso que a gente veio discutindo nessa questãozinha aqui. Legal? Então, de fato, galera, temos erros, e erros assim praticamente anulando todas as alternativas, né? Vocês perceberam que aqui eu nem coloquei taxado em nenhuma palavra, que o problema não foi em palavras, o problema foi no conceito como um todo, ok? Agora, realmente a letra C é a mais do que certa. A forma de criação, pois as autarquias são criadas por lei específica, que a gente sabe disso, enquanto as empresas estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas, têm sua instituição autorizada por lei juntamente com as fundações. Legal? Então não tem erro nessa letra C mesmo, que é o nosso gabarito. Seguindo, galera, questãozinha número 8. O Estado X pretende criar uma entidade de administração indireta para desempenho de funções tipicamente estatais. Sabe-se que a existência legal da referida entidade não depende de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas ou na junta comercial. Galera, se ele está falando sobre isso, a gente já viu uma questão anterior. As pessoas jurídicas de direito privado têm que registrar os seus atos constitutivos ou na junta comercial ou no registro de pessoas jurídicas. Nós já tínhamos falado essa informação anteriormente para vocês, legal? Então, ou seja, se ele está falando que não dependam dessa inscrição, então eu já excluo as empresas estatais. Empresa pública será do mesmo, não podemos marcar essa. Mas vamos continuar para ver se tem mais alguma informação. Diante de tais características, tal entidade é uma. Galera, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, precisa ter os seus atos constitutivos registrados, ou no cartório de pessoas jurídicas, ou na junta comercial. Então não é empresa pública. Autarquia. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Inclusive foi o gabarito que nós vimos na questão, não na anterior, mas na outra, né? Que nós vimos lá que era o gabarito, dizendo que as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, não haveria necessidade de registrar os seus atos constitutivos em junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas. Então, a princípio, é autarquia, mas vamos ver se a gente elimina todas as outras.
Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, precisa sim. Fundação pública de direito privado, se é de direito privado, precisa sim. Empresa privada para estatal, empresa privada para estatal. A gente já discutiu isso também numa questão anterior. Não é um motivo de cobrança para vocês aqui da Polícia Civil, diretamente, ela pode cair desta forma somente, ok? Mas não pode cair uma questão inteira cobrando sobre paraestatais, mas já discutimos isso em aula anterior. As paraestatais são aquelas que estão ao lado do Estado, não fazem parte da administração pública. Ok? Então nós temos os serviços sociais autônomos, as OS e as OCIPs, que compõem as paraestatais. Não está no edital de vocês, nós não precisamos nos aprofundar. Mas ela é uma empresa privada paraestatal. Ou seja, se é uma empresa privada, se é uma pessoa jurídica de direito privado, ela precisa registrar o seu ato constitutivo no registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial? Sim. Qual que é a única alternativa que escapa de tudo desse conceito, galera? Autarquia. Bem tranquilo, hein? Bem tranquilo esse entendimento, pessoal. Então vamos marcar aqui já como o nosso gabarito. Autarquia. Massa. Vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa eu me ajeitar aqui de novo, porque eu preciso passar para o lado de cá. Aí, para que eu não atrapalhe vocês aqui nesta outra coluna. Maravilha, galera. Vamos para a questão número 9 agora, pessoal. Questãozinha número 9. As autarquias são pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, que podem ter receitas próprias e receber recursos orçamentários e financeiros do erário público. No caso de uma autarquia oferir receitas próprias, em montante suficiente para suportar todas as despesas e investimentos do ente, então vamos ver, galera, o que ele cobrou aqui em relação às autarquias especificamente. Então ele está dizendo que a autarquia ela se sustenta de forma independente, sem haver a necessidade de repasses orçamentários por conta do ente federado a qual criou, União, por exemplo. Ok? Vamos dar uma olhada. Letra A. Fica excepcionada a aplicação do regime jurídico de direito público durante o período em que perdurar a condição de pessoa jurídica não dependente. Realmente, o conceito, galera, é pessoa jurídica não dependente, tá? Então, aquela pessoa jurídica que ela não depende do orçamento do ente federado ao qual criou, ela é chamada de pessoa jurídica não dependente. Muito fácil, não depende, ok? De forma orçamentária. Só que por este motivo, a pessoa jurídica, a personalidade jurídica da autarquia ou aplicação do regime jurídico de direito público fica excepcionada, então naquele período não se aplica o regime jurídico de direito público, então ela pode contratar sem concurso, ela pode adquirir bens e serviços sem licitação, é isso? Não faz sentido, ok? Então não fica excepcionado coisa nenhuma, ela se mantém ainda sendo aplicado o regime jurídico de direito público e mantém ainda assim a sua personalidade jurídica também de direito público. Ok? Então, o erro é fica excepcionado, não fica coisa nenhuma. Letra B. Poderá realizar contratações efetivas sem a necessidade de prévio concurso, acabamos de falar, sem prévio concurso público, diante da não incidência da regra para os entes da administração pública indireta que não sejam dependentes. Galera, não tem a ver. Então, poderá realizar contratações efetivas sem necessidade de prévio concurso público. Errado. Galera, olha só. A gente falou sobre isso, inclusive. Então, não importa se ela está sendo uma pessoa jurídica não dependente, ou seja, ela está conseguindo caminhar nas suas despesas correntes, pagamento de servidores, com aquilo na qual ela foi incumbida de exercer, ainda assim, mesmo ela não dependendo orçamentariamente do ente a qual instituiu, ela não deixa de ter a personalidade jurídica de direito público e muito menos de ser aplicado o regime jurídico de direito público. Por isso que eu dei o exemplo lá em cima. O que seria não aplicar o regime jurídico de direito público? Não fazer concurso, não fazer licitação. E isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então, por isso que está errado também a letra B. Letra C. Permanece sujeita aos princípios e às regras que regem a administração pública, tais como a impenhorabilidade de seus bens. Então, pessoas jurídicas de direito público têm os seus bens impenhoráveis, tá?
Exigência de autorização legislativa para alienação de bens imóveis. Então, se a autarquia ela quer se desfazer dos seus bens imóveis, precisa de uma autorização legislativa na esfera a qual ela pertença, ok? Então, se ela é uma autarquia federal, se o INSS quer se desfazer dos seus bens imóveis, ela pode simplesmente colocar a venda, pronto, acabou? Não, ela precisa submeter isso ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional autorize que a autarquia, ou INSS nesse caso específico, ela se desfaça dos seus bens imóveis. Alienar é se desfazer, é vender, ok? E realização de concurso público para admissão de servidores, com exceção de comissionados. Galera, perfeita a alternativa C. A alternativa C já é o nosso gabarito, tá perfeito. E pessoal, olha só, essa parte final também a gente falou, ela não vai se afastar, é isso que está dizendo. Não vai se afastar da impenhorabilidade de seus bens são impenhoráveis, pessoas jurídicas de direito público. Não vai se afastar da autorização legislativa para alienar seus bens imóveis. Precisa de uma autorização, ok? E também, galera, não vai se afastar de fazer concurso público para a contratação de seus servidores, com exceção dos comissionados. A gente vai trabalhar isso na parte de agentes públicos, mas já vamos antecipar. Porque o servidor público estrito sensu, aquele que é contratado através de concurso público, é para exercer cargo efetivo. Já os cargos em comissão, galera, ele é de livre nomeação e exoneração, que pode ou não ser exercido por servidores efetivos, ok? Não podemos confundir cargos em comissão com funções de confiança. Funções de confiança só podem ser exercidas por servidores de carreira, por servidores públicos efetivos. Já o cargo em comissão, esse não precisa. E a nomeação para esse cargo em comissão, essa nomeação não requer concurso público. Seja você servidor público efetivo, seja você um que não é servidor público efetivo. Ok? Então por isso que está perfeita aqui, galera. Essa parte, lembra que eu falei para vocês, à medida que a gente vai caminhando no direito administrativo, a gente vai percebendo que os assuntos eles vão se tocando, os assuntos eles vão se correlacionando, porque nós vamos chegar nessa parte de agentes públicos e a gente vai tratar desse assunto que está dizendo aqui, em relação aos servidores públicos efetivos e em relação àqueles que exercem cargos em comissão. Legal? Mas o gabarito está perfeito, alternativa C. Vamos achar o erro na D e na E. Não percam o foco, galera. Na verdade, a gente está falando aqui nessa questão em relação à autarquia que seja de forma não dependente. Ela não depende orçamentariamente do ente a qual criou. Legal? Letra B. Permanecerá obrigada à regra geral de licitação para firmar contratos administrativos. Verdade. Com exceção das hipóteses de alienação de bens imóveis, porque geram receita como resultado. Não há exceção, senhores. As exceções possíveis são as exceções que a própria lei traz, a 866, de inexigibilidade, de dispensa de licitação, ok? De forma dispensável ou dispensada. Isso aqui são artigos 17, 24 e 25 da lei 866. Mas para vocês, a Polícia Civil, não se preocupem. Nós vamos ter que tratar um pouquinho de licitações quando chegarmos em serviços públicos, ok? Mas aqui, galera, quando ele fala permanecerá obrigada à regra geral de licitação para firmar contratos administrativos. Verdade. Com exceção das hipóteses de alienação de bens imóveis, não. Essa daí continua também sendo obrigatório que ocorra através de licitação, ok? E vai poder acontecer na modalidade de concorrência ou em casos específicos de dação em pagamento ou decisão judicial através de leilão, para quem já estudou essa parte de licitação. Ok? Então tá errada essa exceção aqui, galera. Então essa parte final é que a gente pode colocar como equivocada aqui nessa alternativa. Legal? Maravilha, galera. E a alternativa E. Ficará equiparada em direitos e obrigações as empresas estatais não dependentes, que podem adquirir bens e serviços sem prévia realização de licitação, mas têm patrimônio sujeito a penhorabilidade e prescritibilidade. Galera, totalmente equivocada essa questão, essa alternativa. Então, quando ele fala ficará equiparada em direitos e obrigações as empresas estatais não dependentes, galera, não importa. Aqui, na verdade, lá de novo, na parte de agentes públicos, nós vamos ver uma diferença em relação, se é uma empresa estatal não dependente, ela não se submeterá ao teto remuneratório. A gente vai ver essa diferença lá,
ok? Mas aqui nesse momento ele está dizendo, a autarquia, pelo fato de ser não dependente, ela vai se equiparar em direitos e obrigações das empresas estatais não dependentes? Não, porque a gente viu que há diferenças entre pessoas jurídicas de direito público em relação a pessoas jurídicas de direito privado. Então ela não vai se equiparar em direitos e obrigações. E daí ele falou que podem adquirir bens e serviços em prévia realização de licitação. Isso aqui também está errado, porque, galera, mesmo as empresas estatais, sendo pessoas jurídicas de direito privado, nós falamos isso em questões anteriores, que ainda assim vai haver uma incidência do regime jurídico de direito público, como fazer licitações, contratar através de concurso público, e as empresas estatais não contratam através de concurso público? Sim. Não precisam fazer licitações para adquirir os seus bens e serviços? Sim, também. Existe uma pequena exceção, mas isso não é motivo agora para a gente discutir, porque isso também, nem vamos discutir sobre isso, porque isso está na lei própria das empresas públicas, sociedade economista, que não está na sua prova. Ok? Então ele também não vai poder se aprofundar nesse quesito aí. Então essa parte também está equivocada, que podem adquirir bens e serviços sem prévia realização de licitação. Errado. Mas tem patrimônio sujeito a penhorabilidade e prescritibilidade. Também está equivocada essa parte final, galera. Então toda E aqui equivocada. Agora, a letra C, essa está muito boa. Né? De acordo com o que a gente discutiu, de fato é o gabarito. Encontramos erros na A, na B, na D e na E. Legal, galera? Tranquilo? Então a questão número 9, ficamos com o gabarito na letra C. Vamos fazer aquele intervalinho agora desse bloquinho e a gente já retorna para a gente continuar aí e concluirmos essas outras questões que tratam de organização administrativa do Estado. Valeu, galera. Abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.